iniciar aqui fazendo exercício de relógio. Eu quero que vocês tenham muito cuidado com o relógio. Cai em todos os vestibulares? Não. Mas assim, o Enem, nossa, é a cara do Enem exercício de relógio. Eu não entendi porque até hoje o Enem não cobra relógio. Então assim, eu sempre falo para todas as turmas, aprendam a fazer exercícios de relógio, porque assim, é a cara do Enem. Nasceu pro Enem exercício de relógio. Então assim, não, pra mim não faz muito sentido nunca ter caído um exercício de relógio. Nunca caiu, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. Essas coisas, mesmo as coisas que nunca caem, que combinam muito com a prova, a gente precisa ter uma atenção. Então eu recomendo vocês a terem uma atenção muito grande nesses exercícios de relógio. Espera só um minutinho aqui. Ô Marília, fecha a porta. Então, ó, beleza. Ele fala assim, ó, o relógio abaixo está marcado 2 horas em ponto. O ponteiro dos minutos começa a se mover e anda 240 graus. O dos minutos começa a se mover. Após os 240 graus, pelo ponteiro dos minutos, que hora o relógio está marcando? Ó, uma coisa muito importante que vocês têm que entender, que quando vocês falam exercício de relógio, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas se movem, tá? Os dois ponteiros vão se mexer. Então, ó, eu tenho um relógio aqui, vou desenhar um relógio aqui, ó, que relógio bonito. Desenho o relógio e aí eu vou colocar os ponteiros, né? Aqui é 12, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Pronto. Então, 12, 3, 6, 9. O relógio está marcando 2 horas em ponto. Se ele está marcando 2 horas em ponto, o ponteiro maior se encontra em cima do 12. E o ponteiro menor, ele se encontra na direção do 2. Ó, coisas que são importantes. Quando eu dou uma volta em 1 hora, o que o ponteiro maior faz? Em 1 hora. Que é o ponteiro dos minutos. Ele dá uma volta completa, não é? Então, em 1 hora, o ponteiro maior anda 360 graus, tá? Então, ó, ponteiro, minutos. O ponteiro dos minutos, em 1 hora, que é 60 minutos, ele anda 360 graus. O que ele perguntou no exercício? O exercício pega e fala assim, ó. O ponteiro dos minutos começa a se movimentar e após 240 graus percorrido. Faz a regra de 3. 240 graus. Passaram X minutos. Então, ó, você sempre, para achar aonde o ponteiro menor se encontra, você vai usar uma regra de 3. Então, ó, multiplica o ponteiro maior, né, que é o ponteiro dos minutos. 360x é igual a 60 vezes 240. Ó, quarto zero, 36 com 6 dá 6. O 6 passa dividindo. Então, 240 dividido por 6, isso aqui deu... Aqui 80, burro. 40 minutos. Beleza? Então, ó, a gente andou 40 minutos. Porque ele falou no exercício. No exercício ele falou qual é a hora quando o ponteiro menor anda 240 minutos. Certo? Então, ó, quer dizer que horas vão ser? 2 horas e 40 minutos. Tá? Ó, o exercício está respondido, certo? Deixa eu ver. O exercício está respondido, alternativa D. 2 horas e 40 minutos. Tá? Mas eu quero continuar para falar algumas coisas. O exercício acabou aqui. Tô gravando. Nunca esqueço. Então, ó, qual que é a outra coisa que eu quero falar? O ponteiro das horas. Ponteiro horas. O que acontece com ponteiro horas?
em 60 minutos, o ponteiro das horas anda quanto? Por exemplo, estava aqui no 2, não estava? Em 60 minutos, o ponteiro das horas vai sair do 2, que está aqui, e vai para onde? Para o 3. Ele vai andar esse arco aqui, né? Ele anda um risquinho. E esse risquinho corresponde a 30 graus. Tá? Porque eu tenho 12 intervalos e uma volta completa é 360 graus. Então, cada intervalo que eu tenho aqui no meu relógio, então, por exemplo, esse intervalo aqui é 30 graus. Todos os intervalos de um número para um número em seguida, esse intervalo é de 30 graus. Tá certo? Beleza? Esse que é o importante. Então, 30 graus. Então, o que a gente sabe? Em 60 minutos ele andou 30 graus. Olha só. Mesmo dentro desse exercício, passou 40 minutos, não passou? Então, em 40 minutos, significa que o ponteiro das horas também vai se mexer. Quanto? X. O que eu faço? Multiplicação em cruz. 60x é igual a 40 vezes 30. Dá para dividir? Deu 2, né? Então, ele vai andar 20 graus. Então, quer dizer que quando você está no relógio, o ponteiro menor e o maior, os dois estão se mexendo, tá certo? Nenhum dos dois se param. Então, ó, o que vai acontecer? Qual que vai ser a situação final? Ó, isso aqui não tem nada a ver com o exercício, tá? Eu só estou seguindo para você entender por completo os exercícios do relógio, tá bom? Então, ó, aqui é o 12, aqui é o 9, aqui é o 3, aqui é o 6, aqui é o 1, aqui é o 2, mais ou menos. Então, ó, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Todos os valores aqui. Então, o que vai acontecer? O maior vai andar 240 graus. Se ele vai andar 240 graus, ó, dá para contar. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Tá aqui. O ponteiro maior está apontando para cá. Mas, ó, presta atenção. Eu já sabia que estava aqui, né? Porque é 40 minutos, né? 2 horas e 40 minutos. E o ponteiro menor? Ó, aqui é 2 horas. Aqui é 3 horas. Ele andou 20 graus em relação a onde ele estava, que era 2 horas. Então, ó, ele foi parar mais ou menos aqui. Mais próximo do 3, né? Porque esse deslocamento foi de 20 graus. Beleza? Por que é importante saber isso? Porque ele pode perguntar num exercício quanto vale esse ângulo aqui. Θ. Muito fácil. Para calcular esse ângulo θ, o que você faz? 30, 60, 90, 120, 150. Daqui para cá falta quanto? 10. Então, 160 graus. Pronto, só contar. Tá bom? Então, se ele pedisse alguma coisa em relação ao ângulo interno que tem ali, você já sabe. 180 graus. Entenderam isso aí? Ó, o que é importante você saber aqui? Que cada intervalo do ponteiro dos números, cada intervalo desse daqui, do 12 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, tem 30 graus. Em 60 minutos, o ponteiro menor anda 360 graus. O maior anda 360 graus. E o menor anda 30 graus. Só contar o ângulo entre eles. Sempre vai ser contar o ângulo entre eles, que vai dar tudo certo. Agora, claro, pode acontecer a situação que esse ponteiro aqui está um pouquinho para frente. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai contar e vai ver o quanto que passou do valor cheio, tá? Mas mesma coisa, você vai sempre contar. Vai sempre contar. Isso aí vai ser a maneira mais fácil de você fazer.
Tem outras maneiras de você fazer esse mesmo exercício, mas contando eu acho que é a maneira mais ilustrativa, tá? Então, é importante. Então, por isso que é importante vocês saberem que isso aqui é 30 graus, saber essa relação do ponteiro maior, que é dos minutos, 60 minutos, 360 graus, 60 minutos, 30 graus, tá? Tá claro isso? Tá? Eu vou dar um exemplo extra aqui, só para consciência. Você descobre contando. Ó. Por exemplo, aqui ele andou 20. Isso daqui é 10. Aí você conta 30. Então deu 40, 70, 100, 130, 160. Pronto, 160. Conta no dedinho. Beleza? Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu não quero fazer o outro da lista, que o outro da lista eu quero que vocês tenham. Por exemplo, 4 horas e 23 minutos. Tá? E 23 minutos. Tá vendo? É quebrado. Tá? Ó, você não precisa nem fazer o desenho. Você já pode ir direto. O que é ir direto? Você já vê. Ó, quanto passou da hora cheia? O que importa pra você é sempre a hora cheia. Ó, 4 horas é a hora cheia. Porque se é 4 horas e 20 minutos, quer dizer que a hora cheia é 4 horas. Sempre 0 minutos. A hora cheia vai ser sempre com os minutos zerados. Então, ó, passou 23 minutos. Então você vai fazer. Então você coloca ponteiro dos minutos. Ponteiros dos minutos, você sabe que em 60 minutos ele anda 360 graus. Em 23 minutos ele anda X. Multiplica em cruz. 360 é igual a... Deixa eu usar um número mais bonito para dar arredondo aqui, senão esse aqui não vai dar arredondo. Vou usar 24 aqui. 24. Então vai ficar... Ô burrão. 60. 360 vezes 24. Então o X vai ficar 60 com 360 dá 6. Podia ter usado 23 mesmo, né? 6 vezes 4, 24. Vai 2, 6, 12 com 2 que foi 144 graus. Isso é o que o ponteiro dos minutos andou. Então, o ponteiro dos minutos andou 144 graus em relação à hora cheia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que significa isso no desenho. Agora o que você vai fazer? A mesma conta, só que para o ponteiro das horas. Ó, o ponteiro das horas em 60 minutos, ele anda 30 graus. Passou quantos minutos? 24. Em 24 minutos ele anda X. Então 60x é igual a 30 vezes 24. Isso aqui é 2. X é igual a 12 graus. Pronto. O ponteiro dos minutos andou, das horas andou 12 graus. Beleza. Sei de todo esse esquema. Agora eu vou fazer o desenho. Então, ó. Vamos de novo. 12. 4. Aqui é 1, aqui é o 2. Aqui é o 4, 5, 7, 8, 10, 11. João 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza? Ó, o que vai acontecer? Na hora cheia eu vou fazer de rosa aqui, ó. Vou fazer de rosa pontilhado, ó. 4 horas. Tá exatamente assim o relógio na hora cheia. Só que o que aconteceu? O ponteiro maior, o ponteiro dos minutos, que é o maior, eu calculei e vi que andou 144 graus. Ó, 30, 60, 90, 120,
150. Então, ó, ele tem que estar entre o 5 e o 4. Ele vai estar um pouco antes do 5, porque deu 144 graus, aqui deu 120, aqui deu 150. Então, ele está aqui, por aqui. Esse é o ponteiro maior. O ponteiro menor, ele andou 12 graus e ele já estava em cima do 4. Tá? O ponteiro menor já estava em cima do 4. E ele andou 12 graus. Tá? Ele já se encontrava em cima do 4. Se eu for fazer aqui uma representação deles, ó, esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Ele andou 12 graus em relação ao 4. Ó, só que cuidado. O que vai acontecer? Esse daqui, essa distância aqui, ó, vale 6 graus. Esse verdinho aqui, né? Vale 6 graus. Por quê? Falta 6 para 150. O menor vai andar 12, ó. O menor tá aqui, ó. E esse ângulo aqui que o menor andou é 12 graus. Deixa eu ver o que vocês falaram aí. Vixe, vocês perguntaram um montão, hein? Deixa eu voltar aqui. Se eu pulei alguém, depois vocês me falam. Achei que seria 1h 30 graus. Não. Sempre minutos. Porque a nossa referência sempre vai ser o que passou da hora zerada. Então a nossa referência é o 24. Por que ele andou 4 horas e 24 minutos? Porque ele andou 4 horas e 24 minutos. O da hora, ele já sabe. Então só calcular do minuto. Sabe não. O da hora, eu não sei. Porque o da hora não fica em cima do 4. O da hora anda um pouquinho. Ele fica um pouco pra frente do 4. Certo? O da hora não fica um pouco pra frente do 4. Mas ele calculou das horas com os minutos. Isso eu não entendi. Para saber quantos graus o da hora andou também, porque ele anda ao mesmo tempo. Calculou o minuto 2 vezes. Mas aí não seriam 4 horas e 60 minutos? Salva a gente, Rafa. Não, Rafa, eu tava tentando ajudar ele. Ah, entendi. Ignora. Ó, foram 1 milhão de perguntas aí, ó. Ó. Você precisa ver sempre, ó. Esquece, a hora só vai indicar onde o ponteiro das horas estava. Ó, eu não joguei um valor dos melhores, ó. Quer ver? Vamos fazer de novo. Fazer outro exemplo. Exemplo. 3 horas e 42 minutos. Tá? O que eu faço? Eu faço sempre... eu sempre olho pro desenho. Então, ó, vou olhar pro desenho de novo. Sempre vou começar olhando pro desenho da hora cheia. Qual que é a hora cheia? 3 horas. Então, ó, o ponteiro maior vai estar apontando no 12. Esse é o ponteiro maior, que eu pontilhei aqui. Só vou colocar uma setinha aqui do fio. O ponteiro menor vai estar apontando no 3. Ele vai estar nessa direção aqui, tá apontando no 3. Beleza. Isso daqui é como se fosse marcando 3 horas. Só... O que vai acontecer? O ponteiro maior vai andar. Por quê? Passou quantos minutos das 3 horas? 42 minutos. Então, o que a gente faz? Ponteiro maior. Ou ponteiro dos minutos. Em 1 hora, ele anda 360 graus. Em 42 minutos, ele anda X. Resolve, multiplica em cruz. 60x é igual a 360 vezes 42. Corta.
vai dar 6 vezes 42, que vai dar 12. Vai 1, 24 com 1, que foi 25. Deu 252 graus. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o ponteiro maior agora. Tá bom? Ó. 252 graus. Bem, a gente já sabe que 42 minutos está aqui, ó. Porque esse daqui é o 8, certo? Então, se eu for colocar os números aqui, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 40 minutos está aqui no 8. 42 minutos está um pouquinho para frente do 8. Então, ele está mais ou menos por aqui, ó. Ele está um pouquinho para frente do 8. Beleza? Tá bom. Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Ó, eu não tenho que chegar nos 252? Ele passou quanto do 240? 12. Então aqui vale 12. Entendeu? Então, ó, aqui era 240, então ó, tem 12 graus aqui, então é 240 mais 12. Tá bom. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponteiro menor, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema para o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas. Ponteiro horas. O ponteiro das horas, ó, eu preciso ver quanto que o ponteiro das horas se mexe. Todo mundo entende que quando ele está em cima das 3 horas, o ponteiro menor fica em cima das 3 horas quando é 3 horas. Agora, quando eu for para 3h42, ele não está em cima dos 3 mais, né? Ele deslocou um pouco, né? Porque, ó, Júlia, ó, até chegar no 180, deu 240 graus. É só contar. Cada trecho desse daqui tem 30. Então, até aqui no 8 deu 240. Só que a nossa resposta é quanto? 252. Então, quer dizer que para chegar no 252 falta 12. Tá? Então, é por isso que tem esse 12 aqui. O que vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa no ponteiro das horas, ó. Em 1 hora, o ponteiro das horas, que é 60 minutos, ele anda 30 graus. Ele sai do 3 e vem para o 4 em 1 hora. Só que passou 42 minutos. Então, vai ser 60x igual a 42 por 30. Aqui vai ser 2. Ele andou 21 graus. Ó, ele vai andar 21 graus. O ponteiro das horas vai andar 21 graus. Então, o que vai acontecer com ele? Ó, ele vai vir mais ou menos para cá, ó. Esse é a posição dos ponteiros das horas, ó. Ó, 21 graus é daqui até aqui. 21. Só que a gente sabe que tudo é 30, não é? Quanto que vale esse pedacinho aqui, então? Que eu desenhei em rosa? 9. Então, conta. 9, 39, 69, 99... com mais 20, né? Com mais 30, 99... Deu 99? Isso. Então vai dar... É isso, cada hora é 30 graus. É isso que você tava falando? Entendi. Mas aí, escrever, explicar exatas na escrita é muito complicado. É muito complicado, não é simples, não. É difícil. É uma disciplina que exige muita visualização. É difícil. Por que o 9, Isabela? Ó, porque eu sei que para ir do 3 e chegar no 4 é 30 graus. Só que eu sei que o ponteiro das horas andou 21. Então, ó, ele saiu do 3 e andou 21 em 42 horas. Falta quanto para ele chegar no 4? 9. Entendeu? Isso, beleza. Aí é só contar 30, 60, 90, 120. 120 mais 9 mais 12. Então a gente descobriu quanto que vale o ângulo θ. Então 9 mais 12 deu 21.
Isso, 21. 21 com mais 120, 141. Pronto. Entenderam? Ó, não é difícil, tá? Vocês podem estar com a impressão que é difícil, mas não é. É só você olhar, calcula os dos minutos das horas, você vê o quanto falta. Isso é sempre importante, você verificar o quanto falta para o próximo risquinho ou o quanto passou do próximo risquinho. Porque aí depois você conta. Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 intervalos de 30, não é? Do 4 pro 5, do 5 pro 6, do 6 pro 7 e do 7 pro 8. Deu 120, porque cada intervalo desse vale 30. Só que ó, o ponteiro das horas está nesse verde aqui, no risco verde. Falta 9 graus aqui e passou 12 o ponteiro dos minutos, que é o roxo. Passou 12, então eu faço 9 mais 12, que deu o 41. Não entendi porque o ponteiro das horas é 42 minutos no lugar da hora. Ó, é porque assim, Sara, a gente sabe que em 60 minutos, que equivale a 1 hora, o ponteiro das horas se desloca 30 graus. Tá? Então eu vou ter que comparar sempre minutos com minutos. Eu poderia comparar horas com horas, mas vai ter que ser uma fração aqui. Porque o que importa é o quanto passou da hora cheia. Então, ó, por exemplo, ele estava aqui em cima do 3, porque a hora cheia de 3 horas e 42 minutos é 3 horas. Então, ó, passou 42 minutos da hora cheia. Esses 42 minutos ele deslocou quanto? É isso que eu quero descobrir. Então, por isso que eu monto a regra de 3 com 42 minutos. Entendeu? Todo mundo entendido isso? Sim ou não? Relógio fera. Não vai errar relógio. Não vai errar relógio. Não vai errar relógio. Não vai errar. Difícil falar essa palavra rápido. Tenta falar rápido aí. Não vai errar relógio. Não vai errar relógio. Não vai errar relógio. Não vai errar relógio. Difícil. Não é? Então, ó, beleza, fechou. Então vamos para alguns outros exemplos que são típicos do Enem, tá? Eu tô fazendo uma primeira passagem aqui, mais Enem. Cadê você que nunca mais apareceu? Vai, perdi exercício? Caceta. Cadê ele? Achou. É o 30. Você fala assim, meu Deus do céu. Você bate o olho nesse exercício e fala, o desespero tomou conta do meu coração. Mas você vai ver que é brincadeira de criança esse exercício. Brincadeira de criança, como é bom. Vai ser o exercício mais fácil que você já viu fazer aqui. Você vai ver. Vocês estão confiantes que vai ser o mais fácil que você já viu fazer aqui? Sim ou não? Não. Não. Nossa, essa é a credibilidade que eu tenho. Não. Né? Tenho dúvidas. A Júlia pelo menos me deu coisa. Não estraga a brincadeira não, Gabriel. Ó. Ele fala assim, ó. Um satélite de telecomunicação, tem minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Então, ó, quando o maior valor do R é o apogeu, o menor valor do R é o perigeu, certo? Então, o máximo, apogeu, e o mínimo, vamos trocar de cor, o mínimo é o perigeu, respectivamente.
supondo que para esse satélite o valor de R e em função de t seja dado pela fórmula. Então, ó, a fórmula está calculando o R. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Ó, ele tem que calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Mas, ó, é importante você lembrar, o que é apogeu e perigeu? É o máximo e o mínimo. Tá claro? O máximo e o mínimo. O cientista, então, deve concluir que, periodicamente... Não, peraí, eu perdi uma parte. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R. Ele precisa somar esses dois valores de R. E aí ele concluiu que esse S, que é a soma dos dois valores de máximo e mínimo, vale tanto. Ó, só vou anotar aqui como que é a fórmula, né? R de t é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 cosseno de 0,06. Não, ó, olha só, Isabela, ó. Ele não está pedindo o máximo e o mínimo, ó. Olha só, a soma dos valores de R, apogeu e perigeu, representa o S. E é isso que ele quer. Ele quer saber o S. Então, ó, o apogeu e o perigeu, o que é? O máximo e o mínimo do R, que é essa função aqui. Tá bom? Então, ó, tá entendido isso? Sim ou não? Ele quer o S, que é o máximo valor de R e o menor valor de R. E o R é essa fórmula aqui. Então, beleza. Ó, toda vez que eu tenho uma função trigonométrica e ele se eu tenho uma função e essa função depende de seno e de cosseno, tá? E ele pede máximo e mínimo, ficou a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Você vai substituir o seno e o cosseno por 1 e por menos 1. Matou o exercício. Então, ó, cosseno de 0,06t é 1. É o maior valor possível do cosseno. E cosseno de 0,06t é igual a menos 1. Cada hora eu substituo por uma. Por quê? Esses são os maiores e os menores valores do cosseno. E aí eu vou verificar o que acontece com a minha equação. Então, ó, primeiro eu vou calcular 1. Como que fica? R de t é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Pronto. Então, o R de t ficou 5.865 dividido por 1,15. E aí, o que vocês acharam? Foi fácil ou foi difícil isso aí? Tá no micro-ondas, né? Mirka. Tá aqui. E aí, o que vocês acharam? Não foi fácil? Agora é só fazer a divisão. A divisão é meio complicadinha, né? 5.865 dividido por 1,15. Isso aqui deu 5.100. Agora o que a gente faz? Substituir o 2. Para substituir o 2, vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1. Ó, vocês não podem perder esse tipo de exercício. Não podem perder. Porque se vocês fizerem uma prova muito consistente, a maioria dos alunos nem sonham com isso aqui, hein? Nem sonham. Como que faz exercício desse tipo, hein? Não pode perder. Ó, máximo e mínimo, ó, máximo e mínimo é muito chave. É muito chave se você pensar que tem máximo e mínimo na equação do segundo grau também. Então, ó, pode aparecer máximo e mínimo para a equação do segundo grau e pode aparecer máximo e mínimo para a função trigonométrica. Máximo e mínimo para a equação do segundo grau, x do vértice e y do vértice, ou y do vértice. Para trigonométrica, seno e cosseno é substituir por 1 e por menos 1. Só isso. Então, ó, isso aqui vai ficar, o nosso amiguinho R de t vai ficar 5.865 dividido por 1
menos 0,15, isso aqui vai dar 0,85. Isso aqui vai dar 5.865 dividido por 0,85, dá o número 9.600. Portanto, o S é o R máximo mais o R mínimo. É a soma dos dois. O S vai ser 6.900, que é o máximo, e 5.100, que é o mínimo. Certo? Então agora, somou, dá 7.000 com 5.000, deu 12.000. Acho que é quilômetros, né? Tá tudo em quilômetros lá, se eu não me engano. Tudo quilômetros. Alternativa B. B de bola na área, ninguém para cabecear, bola na rede para fazer o gol, e quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Beleza? Agora o TRI vai lá para baixo se eu errar esse exercício. Depende. Se você tiver muito constante na sua prova, fazendo todos os fáceis, todos os médios, aí pode te atrapalhar um pouco. Tá? Mas se sua prova já for uma loucura, aí o TRI é uma loucura. Beleza? Tá fera isso aqui mesmo? Tá mais do que entendido? Sim. Então, ó, agora eu vou para um outro tipo de exercício que cai no Enem, tá? Ó, não é porque esses exercícios são bons para os outros vestibulares também, tá? Mas é mais característico do Enem. Eu me preocuparia com esses exercícios numa Unicamp, numa Unesp, tá? Na FUVEST não é muito a cara dela, não, tá? Mas Unicamp e Unesp pode aparecer esses tipos de exercício. Agora, ó, eu vou fazer o 29, que também tem esses princípios aí, ele tá ligado a esse tipo de coisas. Ele é um pouquinho mais complicado, mas também nada incrível. Ó, eu bato isso na tecla desde o começo do ano. Matemática e física, você evolui sabendo a chave de fazer cada exercício. Então eu te ensinei uma chave. Exercício que tem máximo e mínimo de cosseno, você substitui por 1 menos 1. Igual todas as regras que eu te ensinei em logaritmo, em exponencial, em equação no primeiro grau, em segundo grau, a gente já está acumulando conhecimento, né? Tá? Então, assim, isso é importante, vocês terem esse conhecimento acumulado de bater o olho no exercício e saber identificar o exercício, tá? Isso é de extrema importância. Bem, o 29. O 29 fala assim, ó, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa por preços elevados, ora é abundante com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção da produção máxima da safra? Então aqui ele só está te informando, só que já apareceu algumas coisas. Você já observou a equação já está saltando nos seus olhos, você já observou. E ele falou esse negócio aqui de máxima aqui. Então olha só, vamos ler essa parte de novo, que essa parte é importante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade no mercado varejista ora é escassa, com preços elevados. Então, a disponibilidade, quando a disponibilidade é escassa, o preço é elevado. Disponibilidade escassa, preço é elevado. Então, a quantidade de produto é mínima, o preço é máximo. Ora é abundante, com preço mais baixo. Então, se eu tenho muito do produto, o preço é mais baixo. O que ocorre no mês de produção máxima da safra, tá? Então, quando a produção é máxima, o preço diminui. Quando a produção é mínima, o preço aumenta. Essa é a ideia do começo do texto. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, então a função que ele está nos dando é sobre o preço. Toma cuidado com isso, hein? O Enem troca muito essas ideias. Preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser escrito pela função. Então, essa função aqui é a função do preço, que depende do cosseno. Onde x representa o mês do ano,
sendo 1 associado a janeiro, 2 associado a fevereiro, até 12 que está associado a dezembro, tá? Então, beleza. Na safra, o mês de produção máxima, ó, ele quer saber o mês de produção máxima, mas, ó, como que tem que ter atenção? Lembra, ó, eu já te falei isso em outras circunstâncias. O Enem, quando ele traz um exercício mais complicado, ele sempre começa falando de um assunto, ele explica aquele assunto no meio e no final ele faz uma pergunta que remete ao que está no começo. Ó, ele começou falando, ó, da relação entre preço e produção. E a pergunta dele, ó, o mês de produção máxima. Só que a equação não é uma equação de produção, é uma equação de preço. É uma equação de preço. Tá certo? Então, ó, você tem que olhar. Opa, eu tenho uma equação de preço. O que ele pergunta? Produção. Então, você tem que achar no texto a relação entre preço e produção. Qual que é a relação? Tá aqui, ó. Se a produção é baixa, o preço é elevado. Se a produção é abundante, o preço é mínimo. E ele quer produção máxima. Produção máxima é abundante, então o preço é mínimo. Então eu quero encontrar o que minimiza essa equação. Ficou claro isso para vocês? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Se vocês tiverem essa capacidade de conseguir interpretar exercícios desse nível na prova do Enem, ó, você vai decolar. Tá? Não é um exercício fácil de interpretação. Mas depois que você interpretou ele, ficou moleza. Mas olha a diferença. O exercício que a gente fez anteriormente, ele queria saber o valor da função. Se eu quisesse saber o valor da função, era só substituir o cosseno por -1, matei o exercício e eu vou descobrir que o preço mínimo é 3. Certo? Só que eu não quero saber o valor da produção. Eu quero saber o argumento, eu quero saber o X, o mês. Então, ó, o que vai acontecer? Eu quero o P de X mínimo. Para ter o P de X mínimo, eu vou ter que o cosseno de πx menos π sobre 6 é igual a -1. Certo? Eu não estou interessado no valor do P. Se eu tivesse interessado no valor do P, eu ia substituir o cosseno por -1. Você viu a diferença desse exercício? Esse exercício eu estava interessado no valor do R, que representa o Y da função. Aí eu só substituí o cosseno por 1 e por -1 e descobri os valores de R. Aqui eu quero saber algo que está dentro do argumento. O que eu tenho que pensar? O mínimo está relacionado com o cosseno -1. Qual é o ângulo que o cosseno dá -1? Não, esse é o seno. Não fiz a mesma coisa, não. Não fiz a mesma coisa. Isso, 180. Ó, não fiz, ó. Sabe por quê? Ó? Aqui, ó, eu substituí por -1 e fiz a conta. Olha o que eu vou fazer agora. Ó, o cosseno é -1 no 180. Mas cuidado, não pode usar em graus, porque tem radianos aqui dentro. Então, ó, você vai falar que xπ menos π sobre 6 é igual a π. Você viu a diferença? Foi diferente do que eu fiz nesse daqui, no 30. Então, ó, multiplica em cruz. Xp menos π é igual a 6π. Px é igual a 7π. Quarto π, x é igual a 7. Brincadeira de criança. Já era. Entendeu? Você entendeu a diferença, Laura? Ficou claro para você essa diferença? Oxe, mas o cosseno não está deitado? O cosseno está deitado, mas o 360 está do lado do zero, do lado direito. Então, 180 que é o negativo do outro lado. Não é? Olha lá. 0, 360, 180. Ele é negativo à esquerda.
E aí, Laura? Você acha que ficou diferente do outro, a mesma coisa do outro? Ficou clara a diferença? Achei confuso. Não, assim, ó, o enunciado é difícil mesmo. Mas assim, ó, depois que eu quero, ó, tem duas maneiras dele saber o mínimo. É igual o x do vértice e o y do vértice. Ele pode estar perguntando do y ou do x. Se a pergunta dele é sobre o y, é só substituir o valor do cosseno por 1 e por menos 1. Do cosseno ou do seno, por 1 menos 1. Agora, se o que ele está perguntando, como é o mês, ó, o mês é representado pelo x. Está dentro do argumento. Se eu quero descobrir o que está dentro do argumento, então você verifica. Ele quer o mínimo da função. O mínimo da função é quando o cosseno vale menos 1. E aí você tem que fazer o quê? Qual é o ângulo que o cosseno vale menos 1? Você iguala o argumento do cosseno ao ângulo que vale menos 1. Perfeito? É isso que vocês precisam ter em mente. Tá certo? Essa lista aí vai ser uma lista trabalhosa. Você colocou o 180 em cima para inverter o sinal de menos 1. Entendi isso aí não. Não, ó. O cosseno vale menos 1. Só que o ângulo, isso daqui, que está aqui dentro do argumento, tem que valer π. Então, por isso que eu igualei esse com esse. Acho W foi só para mostrar a multiplicação em grupos. Eu me perdi no que vocês estão falando aí. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Ah, entendeu, que loucura. Tá tudo certo. Fantástico. Não tá tudo certo? Fala aí que não tá tudo certo então. Ah, não dúvidas. Então, beleza. Então, virou um papo de doido, né? Então, beleza. Então, amanhã a gente tem uma monitoria moleque, monitoria maroto. E faço essas listas aqui, hein? Importante isso daqui, hein? Tá? Bem importante. Beleza? Então, ó. Sucesso. 1, 2, 3, aprovação. Ninguém segura vocês.